Ora, boas tardes a todos. Em primeiro lugar, cumpre-me agradecer ao professor Jorge Bacelar Gouveia, meu querido colega e amigo, e à Faculdade de Direito, ao CEDIS e ao Instituto de Direito Público esta iniciativa e o convite para nela participar, o que faço com muito gosto e com muita honra. Quero também saudar os restantes colegas de mesa, além do professor Jorge Bacelar Gouveia, os meus queridos colegas e amigos, o professor António Garcia Pereira, que já conheço há muitos e muitos anos, e também a professora Nazaré Costa Cabral, que também pode dizer isso, embora não há tantos anos, e saudar todos os presentes. Sei que este colóquio tem estado a correr muitíssimo bem, eu com compromissos que tinha de aulas, efetivamente não pude estar antes, e peço desculpa por isso, mas estou aqui, portanto, agora para a intervenção com muito gosto. E o tema que me coube é uma interrogação, fim do direito do trabalho, e que é uma questão que hoje se põe efetivamente com alguma acuidade face àquilo que se passa, não só a nível nacional, como a nível europeu, como até a nível mundial, sobretudo a nível europeu, quando se fala no modelo social europeu, quando se fala do Estado social, do Estado de Direito Democrático. O direito do trabalho é precisamente uma marca distintiva desse modelo social europeu e, portanto, coloca-se esta questão, mas que é uma questão que até poderá talvez ser colocada num sentido mais amplo. Eu não tive a oportunidade, enfim, pelo motivo que já disse, de estar nas intervenções anteriores, mas sei que na excelente intervenção que foi feita esta manhã pelo professor António Manuel Espanha, enfim, acho que não cometo nenhuma inconfidência que o Sr. Professor já tinha, enfim, tinha-me dado conhecimento, enfim, de um texto anterior, aborda precisamente esta questão do próprio não direito, enfim, portanto, mais do que o direito do trabalho, a questão da crise ou do fim do próprio direito, num certo sentido. Mas, concretamente, em relação ao direito do trabalho e a questão de saber se ele hoje ainda faz sentido, se tem uma razão de ser, se tem uma função social e económica a desenvolver, eu penso, adiantando desde já a resposta, que sim, diria mesmo, talvez hoje mais do que nunca, este ramo do direito tem a sua razão de ser. Este ramo do direito é que, por exemplo, a encíclica 40º ano chamava o nobilíssimo ramo do direito, o novo ramo do direito que nasceu nos finais do século XIX, enfim, mais concretamente se desenvolveu depois entre as duas grandes guerras e com maior ênfase, com maior desenvolvimento e no seu apogeu após a Segunda Guerra Mundial, com a reconstrução da Europa. Aquilo também é que, por exemplo, Alâncio Piot chamou a maior invenção jurídica do século XX, ou então que Peter Eberle diz que está para o direito, para o Estado Social e para o século XX, como o direito de propriedade está para o século XIX e para o Estado liberal, para o liberalismo. Ou então também de quem diz Gérard Lyon-Can que desconhecer o Estatuto de Proteção do Trabalhador e os direitos coletivos dos trabalhadores como parte integrante da própria democracia odierna é, no fundo, muito grave, quer do próprio ponto de vista económico, quer do próprio ponto de vista político, porque, efetivamente, esse Estatuto de Proteção do Trabalhador, que é a essência do direito do trabalho, e os direitos coletivos dos trabalhadores, que são a base da autonomia deste ramo do direito, fazem, efetivamente, parte integrante da democracia moderna, da democracia odierna, e, no fundo, são a marca distintiva do Estado Social de Direito. E é isso que está em causa, hoje como sempre, ao longo da história deste ramo do direito. Se formos a ver a sua evolução ao longo destes 200 anos, portanto, do liberalismo até à atualidade, poderemos perguntar se há novos problemas. Claro que há novos problemas, mas no essencial há os mesmos problemas de sempre. E esses mesmos problemas de sempre, penso que se podem reconduzir, no fundo, à necessidade de reconciliação entre o económico e o social e um acentuar da função humanista do direito, que é aqui muito forte neste ramo e que, efetivamente, merece ser realçada num tempo em que ainda não se cumpriu aquilo de que Hering falava há mais de um século, como a luta pela justiça, ou pela luta pelo direito, como símbolo da luta pela justiça, como seu valor principal, como o primeiro e o mais importante dos valores. E, efetivamente, o direito do trabalho, como disse, está em crise, mas enfim, esta crise do direito do trabalho
trabalho já é apontada há muito tempo, como veremos, mas concretamente acentuando a análise a partir da realidade portuguesa, o que nós sabemos é que há mais ou menos um ano houve o pedido de assistência financeira à Troika constituída pelo Fundo Monetário Internacional, pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu. Na sequência disso, houve um memorando de entendimento que foi assinado em 17 de maio de 2011, fez na passada quinta-feira precisamente um ano, e depois o acordo de concertação social de 18 de janeiro, já deste ano, assinado pelos parceiros sociais, ou por parte dos parceiros sociais, pelo Governo, pelas associações patronais com assento no Conselho Económico e Social e pela UGT. E foram estes documentos que estiveram na origem da proposta de lei 46/12, que foi aprovada na generalidade com a abstenção do Partido Socialista em 30 de março de 2012 e que depois baixou à Comissão e tem sido objeto de discussão em Comissão, mas que no essencial não houve qualquer alteração de fundo àquilo que vinha da votação na generalidade. Se nós virmos bem quer a exposição de motivos, acentuando, portanto, a necessidade de desenvolver a competitividade da economia portuguesa e das empresas e também com algum sadismo, parece-me, falando na necessidade do bem-estar das pessoas e de pôr à frente as pessoas, como agora é moda dizer-se, mas que infelizmente muitas vezes não se pratica, e isso, se depois formos a ver o conteúdo desta proposta de lei, por isso é que se justifica que eu falo aqui de algum sadismo, penso eu. Se nós formos ver o essencial das medidas contidas nesta proposta de lei, portanto, configuram as alterações que serão levadas, portanto, à efetividade através depois da votação final que ocorrerá brevemente na Assembleia da República, elas incidem fundamentalmente em 4 itens. Portanto, a organização do tempo de trabalho, a fiscalização das condições de trabalho, os despedimentos e a contratação coletiva. Ora, nós temos aqui, nesse conjunto, acho que vale a pena analisarmos o essencial dessas propostas, do sentido principal dessas propostas. Penso que elas, no essencial, vão todas no mesmo sentido. Ora bem, mas indo diretamente a quais são essas alterações, organização do tempo de trabalho. Há aqui a criação de uma nova figura dentro do banco de horas, a criação de um banco de horas individual e de um banco de horas grupal, para além daqueles regimes de adaptabilidade que já estavam previstos na lei. E acontece aqui que, inclusivamente, logo neste aspecto, se levantam alguns problemas, penso, de eventual inconstitucionalidade. Na realidade, pelo menos em relação ao banco de horas grupal, a verdade é que o regime de adaptabilidade aí consagrado pode ser imposto contra a vontade do próprio trabalhador. Me parece de duvidosa constitucionalidade, não só porque em toda esta matéria do regime do tempo de trabalho, da organização e da duração do tempo de trabalho, deve efetivamente haver como princípio o princípio da aceitação do trabalhador, aliás, como corolário de um princípio civilista, muitas vezes quando se apela ao retorno ao direito civil, ao abandono da autonomia dogmática do direito do trabalho e ao retorno ao direito civil, está sempre a apregoar os princípios civilistas, mas depois esquece desses próprios princípios civilistas quando já não interessa. E, portanto, aqui o princípio pacta sunt servanda, o princípio da invariabilidade da prestação, é esquecido e impõe-se o banco de horas grupal, portanto, contra a vontade do próprio trabalhador. Portanto, o trabalhador pode ver alterado o seu horário de trabalho sem sequer dar o acordo para isso. Quanto ao trabalho suplementar, há 2 alterações essenciais. Uma é a eliminação do descanso compensatório em dias úteis, portanto, o descanso compensatório só valerá a partir de agora para o trabalho suplementar prestado em fins de semana e em feriados. Mas, enfim, os feriados também vão escasseando, não é? Mas, portanto, elimina-se o descanso compensatório em dias úteis e há também a diminuição para metade dos acréscimos remuneratórios que já existiam, portanto, na lei, e repare-se nesta lei de 1983. Os mínimos remuneratórios, os acréscimos mínimos remuneratórios que constavam da lei para o trabalho suplementar eram de 50% na primeira hora, 75% nas horas seguintes em dias úteis e em fim de semana e em feriado eram de 100% do pagamento do bolo.
Portanto, tudo isso é diminuído para metade, portanto, 25%, 37,5% e 50%, respectivamente. Depois, há um outro aspecto ainda dentro da organização do tempo de trabalho, que é a redução dos dias feriados, 4 feriados, 2 civis e 2 religiosos, e penso que também aqui o Governo e a maioria parlamentar que o sustenta não apresentaram quaisquer bases que demonstrem aquilo que têm vindo a dizer, que temos em Portugal mais feriados do que nos restantes países europeus. Aliás, penso que isso é uma falsidade. Se efetivamente formos contar os feriados que existem nos vários países da União Europeia, e já não contando inclusivamente com a circunstância de, em alguns países, estou a lembrar concretamente da Alemanha, que a nível dos feriados religiosos não há feriados comuns, portanto há feriados, em determinados estados em que a maioria da população é evangélica e em outros estados em que a maioria da população é católica, existem outros feriados, a nível dos feriados religiosos, mas queria só relembrar alguns breves dados que por vezes são esquecidos. Enfim, quando aqui se reduzem feriados, por exemplo, na quinta-feira passada foi feriado em quase toda a Europa. Portanto, quinta-feira da Ascensão é um feriado religioso em quase toda a Europa. O segundo dia de Páscoa também é feriado em toda a Europa. Praticamente em toda a Europa. E o dia a seguir ao dia de Natal, o chamado Boxing Day, no Reino Unido, também é feriado. Mas, enfim, isto eram apenas exemplos. De qualquer forma, independentemente dos dados que são apresentados com caráter científico para justificar estas reduções dos dias feriados, a verdade é que não são comprovados e não foi feito qualquer estudo sério. Em matéria de férias, há aqui uma ironia bastante interessante. Lembro-me, salvo aqui nesta sala, ou lá em cima, penso que foi lá na sala de cima, no anfiteatro lá de cima, do Secretário de Estado do Trabalho do Governo que levou a cabo o Código do Trabalho de 2003, ter apresentado como grande problema da produtividade em Portugal o acréscimo de 3 dias de férias, para quem não faltasse ou quem tivesse faltas justificadas dentro de determinados limites durante o ano. Portanto, quem tivesse apenas uma falta justificada tinha 3 dias a mais, quem tivesse 2 tinha 2 dias a mais, quem tivesse 3 tinha 1 dia a mais. E este era o grande problema para a produtividade das empresas e para a competitividade da economia portuguesa. Pois, pelos vistos, deixou de ser, porque vai ser retirado esse acréscimo dos 3 dias. Aquilo que era a grande solução em 2013 e que se manteve em 2009, agora deixou de ser. E há mais outros aspectos que poderiam ser referidos em matéria de organização do tempo de trabalho. Quanto à fiscalização das condições de trabalho, penso que sob a capa de uma certa desburocratização, que por vezes é necessária em termos de informação e de comunicação, por exemplo, para as entidades administrativas de controle das atividades de trabalho, a nível, por exemplo, da ACT, o que há é um menor controlo dos poderes dos empregadores. Em matéria dos despedimentos, também há novidades. Há, desde logo, uma nova modalidade do despedimento por inadaptação, que vê contemplada esta nova modalidade a não necessidade de ter havido a introdução de novas tecnologias, para além de se manter, portanto, a possibilidade de despedimento pelo não cumprimento dos objetivos previamente acordados, mas há esta novidade de já não ser necessário haver a introdução de novas tecnologias no posto de trabalho para que efetivamente possa haver o despedimento por inadaptação. E, enfim, há outras alterações no mesmo sentido. Quanto ao despedimento por extinção do posto de trabalho, quando havia critérios, ou quando há critérios legalmente fixados, a verdade é que agora é o próprio empregador que fixa os critérios de seleção dos trabalhadores a despedir, desde que haja coerência nesses critérios, portanto, desde que esses critérios não sejam discriminatórios, mas de qualquer forma é o próprio empregador que à partida pode convenientemente, enfim, escolher esses critérios de seleção. E nesta matéria, como é evidente, podem-se também aqui colocar alguns problemas de eventual inconstitucionalidade face à forma como efetivamente o artigo 53 da Constituição dispõe sobre a garantia constitucional da segurança no emprego e a proibição dos despedimentos sem justa causa.
Quanto à contratação coletiva, penso que, para além de tudo mais, o problema fundamental que se coloca é a possibilidade de serem afetados direitos adquiridos, porque, de uma assentada, podem ser postas em causa não só contratos e convenções coletivas anteriores, mas inclusivamente as leis anteriores em matéria, por exemplo, de compensações. E, portanto, de uma assentada vão à vida os direitos adquiridos, também neste ponto, enfim, é um ponto a que o Sr. Professor António Manuel Espanha dedicou a sua atenção esta manhã, e, portanto, me abstenho de estar a desenvolver. Sabe-se que esta teoria dos direitos adquiridos não está muito em voga, mesmo entre os juristas e até mesmo entre alguns constitucionalistas. Portanto, aquilo que os se ouve dizer da parte de alguns constitucionalistas é de que, efetivamente, a Constituição se tem que adaptar ao princípio da necessidade, que a última análise é isso que fundamentalmente está em causa e que acaba por justificar tudo. E quanto à matéria das compensações, que essa, portanto, já foi até objeto de alteração, a matéria das compensações, também aqui, mais uma vez, há o problema de não ter sido provado, ao contrário do que se diz, que as compensações pagas aos trabalhadores portugueses são mais elevadas do que as compensações por despedimento pagas aos trabalhadores dos outros países europeus. E não são mais elevadas porque, naturalmente, tendo por base de cálculo os vencimentos da generalidade dos trabalhadores europeus de que estamos a falar, são vencimentos muito superiores. Para além disso, há outras questões importantes. Relembro só a questão de que, para o cálculo das compensações no ordenamento jurídico português, conta apenas o vencimento base, conta apenas o salário base do trabalhador, o que não se verifica, portanto, em outros países. Para além disso, quando é dito que nos países escandinavos, na Holanda, na Alemanha, não há mínimos legais de compensação fixados por lei, esquece, portanto, todos os setores de atividade têm mínimos de compensação fixados pela contratação coletiva. Para além disso, nesta matéria dos despedimentos, há essa ideia peregrina de ser criado um fundo pago por todos nós, pago pelos contribuintes, para financiar os despedimentos. E até volto a lembrar do Secretário de Estado do Trabalho de 2003, que há pouco tempo deu uma entrevista ao Direito Económico e dizia com alguma razão, até o próprio Secretário de Estado de 2003, da maioria AT de 2003, dizia com alguma razão. Eu pensava que o problema em Portugal, estou a falar do Dr. Paes Antunes, pensava que o problema em Portugal era o desemprego. Afinal, parece que o problema, aquilo que é preciso financiar é o despedimento. Portanto, não é o desemprego o problema, parece que há dificuldades de despedir, embora, claro, sempre com a lógica que isso é para facilitar a criação de emprego. A verdade é que nos últimos anos tem existido, não só em Portugal como em muitos outros países, grandes mudanças na política legislativa do trabalho, naquilo a que tem sido designado por flexibilização das leis laborais, primeiro apresentadas com caráter temporário face a uma situação de emergência, e isto sucedeu fundamentalmente na sequência dos choques petrolíferos de 73 e 74, mas que depois passaram a ser assumidas essas mudanças como independentes dessa conjuntura e inseridas em opções de política legislativa de cariz neoliberal. Ora bem, nas últimas décadas aquilo que se tem passado é que as ideias de emprego e de emprego com direitos têm, de certa forma, aparecido contrapostas ao direito do trabalho, cuja preocupação maior deveria ser já não a segurança do emprego, como no direito do trabalho tradicional, mas sim o próprio emprego, como teria fundamentalmente garantir a flexibilização e a diminuição dos custos de trabalho, se necessário mesmo à custa da própria estabilidade da relação e dos direitos dos trabalhadores. As correntes neoliberais são, de facto, uma tentação das políticas de emprego, e invocando-se a desnecessidade de proteção do trabalhador e a rigidez da legislação laboral, preconiza-se o enfraquecimento dos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores e, de certa forma, a atenuação e, em alguns pontos, a supressão das tradicionais garantias laborais. E eu penso que isto é algo que tem tocado as mais diversas instituições internacionais, desde logo a própria União Europeia, a OCDE e, sobretudo, o Banco Mundial. E tem a expressão maior na célebre proposta do Círculo de Kronberg, mais marcado no direito do trabalho, exprimindo no fundo a ideia de converter este ramo do direito numa mera formalização das leis do mercado. Ora, penso que
não só não é correto responsabilizar as leis do trabalho pelo deficiente funcionamento da economia e do aparelho produtivo, como, por outro lado, também não é verdade que a essência e a função social deste ramo do direito tenham perdido a sua razão de ser. É evidente que ninguém defende o imobilismo, ninguém defende que não seja preciso retificar dispositivos desnecessariamente rígidos ou que não seja preciso fazer adaptações de algumas normas legais a novos condicionalismos, e isto é perfeitamente compatível com a filosofia tradicional deste ramo do direito. Aquilo que já merece censura, segundo creio, é tudo o que conduz a uma subversão dos princípios e valores fundamentais da sua regulamentação jurídica tradicional, nomeadamente tendo em conta aquela que hoje face à Constituição deve ser a sua função social. Eu sei que a Constituição hoje também para muitos não passa de um papel, mas a verdade é que é a lei fundamental, e essa lei fundamental tem o princípio da dignidade da pessoa humana expressamente consagrado, e é ele o primeiro e o mais imprescritível dos valores do ordenamento jurídico, nas palavras de Orlando Carvalho, e no artigo 9º, a linha D, nas tarefas fundamentais do Estado de Direito Democrático, diz expressamente que entre essas tarefas do Estado de Direito Democrático está a promoção do bem-estar e qualidade de vida do povo e da igualdade real entre todos os portugueses e a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais. A Constituição parte, portanto, de um conceito humanista da relação de trabalho, um conceito que assenta, no fundo, na exigência de reconciliação entre o económico e o social, uma vez que não pode haver liberdade da empresa sem liberdade na empresa, na expressão feliz do antigo primeiro-ministro francês. Portanto, já vimos que, no fundo, todas as propostas que estão em cima da mesa e que irão ser aprovadas, que enfim, já foram aprovadas no plenário, estão na Comissão e voltarão ao plenário, com certeza serão aprovadas pela maioria parlamentar. Algumas delas, inclusivamente, têm alguns problemas de inconstitucionalidade. Para mim é clara aquela questão do Banco de Horas Grupal, a questão dos despedimentos, a aposta na individualização da relação de trabalho, a autonomia dogmática deste ramo do direito assenta precisamente na vertente coletiva, na dimensão coletiva deste ramo do direito e, sobretudo, no desconhecimento de que a resposta para o problema principal em termos sociais de Portugal, que é o problema do desemprego, não se resolve com esta facilitação dos despedimentos, com o embarquecimento dos custos laborais e com a aposta neste modelo baseado em baixos salários e em condições de trabalho muito precárias. Há, portanto, um problema da economia portuguesa que é um problema de falta de competitividade e de qualificação. A resposta só pode ser a modernização do tecido económico, o que exige desde logo uma mão de obra qualificada, apta a enfrentar os novos desafios, e por isso a política de emprego deverá centrar-se fundamentalmente numa qualificação de recursos humanos, com a melhoria da educação de base, a aposta na formação contínua, enfim, políticas ativas de emprego e proteção social, no fundo, toda uma série de soluções que apontem para o problema de garantir o crescimento económico. O crescimento económico pressupõe, portanto, uma melhor educação e formação profissional, uma melhor gestão e capacidade de adaptação das empresas e políticas ativas de emprego, de reconversão profissional e proteção social. A aposta não deverá incidir num modelo de flexibilidade identificado com a ideia de redução dos custos sociais e reduzida apenas, no fundo, à precarização dos vínculos laborais, à adaptabilidade dos horários de trabalho, à mobilidade. Acima de tudo, penso que não pode acontecer que, à boleia da crise, sejam retirados direitos, porque é isso que, fundamentalmente, eu penso que se está a passar. Há uma clara questão ideológica por trás de todas estas questões e há, no fundo, a crise aproveitada como uma oportunidade para fazer um ajuste de contas com direitos que foram conquistados por gerações ao longo de muitas décadas. Penso que isso aconteceu quer com o Código do Trabalho, em 2003, e também estranhamente, de certa forma, em 2009, nada se alterou no essencial, e com todas estas últimas propostas que têm acontecido, designadamente com a aposta na facilitação da criação de emprego através do recurso aos contratos a termos,
esquecendo no fundo que o emprego criado em Portugal tem sido criado fundamentalmente à custa de emprego precário, o que, contudo, não tem conseguido impedir o crescimento do desemprego. Os fatores verdadeiramente decisivos para a produtividade vão muito para além das leis laborais, para além do direito do trabalho. Esses fatores são, sim, como disse, a organização e a gestão das empresas, o progresso tecnológico, a formação e a valorização profissional e, não esquecendo, a motivação dos trabalhadores e o respeito pelos seus direitos. E é isso que, fundamentalmente, se deve ter em linha de conta, segundo penso. Aquilo que nos é dito pelo pensamento dominante e por algum economês que faz o seu percurso a nível de muitos economistas é que a culpa é da crise, é de vivermos acima das nossas posses e que não há dinheiro, não há possibilidades de sustentar o Estado Social, de assegurar o bem-estar social para todos. Mas a verdade é que é fácil constatarmos algumas realidades. A FAO calcula que 30 mil milhões de dólares seriam suficientes para resolver o problema da fome no mundo. E, no entanto, os governos e as instituições internacionais dizem que não há esse dinheiro. Mas a grande verdade é que, se não há esses 30 mil milhões de dólares, rapidamente, de 2008 para cá, apareceram 900 mil milhões de dólares para salvar o sistema financeiro europeu e norte-americano. A nível do direito, e mais além do que o próprio direito do trabalho, eu falaria do direito em geral, retomando, portanto, aquela questão do não-direito. Aqui no direito do trabalho há, efetivamente, uma fuga para o direito civil, no fundo apresentando como algo de novo aquilo que é um certo retrocesso ao que se passava no século XIX. E lembro-me, comecei por citar uma encíclica papal, ainda no anterior Papa, no Papa João Paulo II, penso que na centésimos anos, ele reconhecia que os problemas do mundo do trabalho acabam por ser muito parecidos com o que se passavam no período do século XIX. E, no fundo, por isso é que eu dizia que, para além do problema de haver sempre novos problemas, há os mesmos problemas de sempre. Aliás, quando se fala da crise, há um professor espanhol, Palomé López, que diz que a crise é o velho companheiro de viagem do direito do trabalho. E já há cerca de 30 anos, um outro grande autor espanhol, aliás, o decano dos catedráticos espanhóis atualmente, Martim Valverde, escrevia um texto célebre com um sugestivo título, que é o discreto retorno do arrendamento de serviços, o discreto retorno ao modelo liberal do trabalho assalariado. E esse título tinha então um caráter premonitório que se tem vindo a verificar: a fuga do direito do trabalho, a fuga para o contrato de prestação de serviços, que no fundo representa aquilo que se pode dizer, de certa forma, como a deificação do mercado, mas simultaneamente e, infelizmente, por vezes, a coisificação da pessoa humana, que devia ser o valor fundamental do ordenamento. E, por isso, eu penso que não é o fim do direito do trabalho. O direito do trabalho é inerente ao sistema onde vivemos, é um ramo do direito que tem um conteúdo humanista, naturalmente contido dentro dos limites do próprio sistema onde apareceu, mas que aponta num sentido da reconciliação entre o económico e o social e não a subordinação deste àquele. Por isso, eu inseria esta defesa da autonomia dogmática do direito do trabalho na tal luta pelo direito, ou pela luta pela justiça. No fundo, este é ainda hoje o valor fundamental do direito. O direito serve vários valores, mas indiscutivelmente o primeiro desses valores deve ser a justiça. E isto é muito esquecido hoje em dia, que está em muita voga apelar-se aos valores do economicismo, da rentabilidade económica, da racionalidade económica e, portanto, o afirmar da validade desta luta, o direito desta luta pela justiça é simultaneamente não só um ato de cidadania, mas é também um ato de resistência a ideias que, no fundo, apregoam não o progresso, mas o retrocesso para ideias condenadas pela própria história, porque o direito do trabalho em si é um fator do progresso e é um fator que se justifica que continue a existir, porque efetivamente, contrariamente
ao direito privado geral ou comum, ao direito civil, não há uma igualdade entre as partes, quer no momento da formação do acordo, quer depois na execução do acordo. E por isso não é o fim do direito do trabalho. Penso que o direito do trabalho se justifica, tem a sua razão de ser, tem a sua função social e económica própria e tem o seu sentido como marca distintiva do Estado Social. Questionar o direito do trabalho é, no fundo, questionar o Estado Social e é isso que fundamentalmente está aqui em causa. Muito obrigado.